Muito obrigada, Yara, pelo convite. É sempre uma grande oportunidade, né? Quando a gente faz uma palestra, primeiro a gente tem a missão de estudar, né? Então, quando a gente estuda, a gente aprende bastante e a gente acaba se alimentando espiritualmente. Tempos atrás, quando a Yara me convidou, eu estava até vivenciando, né, algo da maternidade. Eu falei, nossa, eu estou com muitas pesquisas espíritas sobre o assunto, farei uma palestra sobre o tema. E no decorrer, a gente vai vivendo outras experiências, né? Eu até contei para ela, porque eu acho que é uma situação importante. Eu fiquei afastada do centro por um tempo e o como eu senti falta, né? O como isso aqui, esse momento, a palestra, né? O envolvimento com o trabalho, com as outras pessoas, o quanto isso nos abastece para seguirmos a Jesus. Então, nesse afastamento, né, necessário, digamos, isso me afetou muito, né? Eu fiquei muito mexida, porque todos falam que quando a gente vira mãe, não sei se realmente isso é verdade, a gente se torna uma pessoa melhor. E aí eu descobri que tinha uma fera dentro de mim, né, que não estava domesticada, e muitas coisas foram surgindo nessas experiências, né? Então eu fui, não só nas minhas relações, mas comigo mesma, eu fui percebendo que muito daquelas propostas que eu abraçava muito de perto, quando eu estava dentro do centro, vivenciando, isso parecia uma chama muito forte, que dava alento, força pra gente. Mas quando eu fui me afastando, parece que aquilo foi ficando distante, fraquinho, e em algum momento você se vê meio que, né, tomada por algumas coisas. E aí eu fiquei pensando, como que eu tô seguindo a Jesus, né? Como que eu, né, estava pensando tanto nessa onça que eu tinha domesticada, calma, e de repente ela veio, né, com a força toda. Então eu brinco que a maternidade trouxe o melhor e o pior de mim, porque a gente cercando a cria, a gente acaba vivenciando outras coisas. E achei importante, então eu falei com a Yara, eu vou resolver mudar o tema, porque, né, eu preciso estudar, né, aprender primeiro, para conseguir falar. E acho que por mais que a gente ouça, né, palestras e tem temas repetidos, sempre tem alguém que traz um posicionamento diferente, algo que em uma passou batido, mas na outra, naquele dia, a gente estava preparado. Então aquilo vem, né, parece que abraçando a gente, aquele conhecimento, para que a gente possa levar na nossa vida. Então, eu espero que, de alguma forma, esses estudos possam ajudar a todos vocês. É assim? É. Então, para a gente pensar, né, eu acho que essa pergunta já aconteceu várias vezes aqui na casa. Qual é o tipo mais perfeito? Tem. Mais perfeito que Deus nos oferece para servir, tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo. Aí muitas pessoas colocam assim, mas Cristo é perfeito, eu não vou conseguir fazer o que o Cristo fez. Mas quando a gente pensa, né, que Cristo, sendo o nosso governador espiritual, veio numa missão, se transformou em pele e osso como nós, né? Baixou lá a sua vibração durante milhares de anos para nos ensinar, mostrando que aquilo que ele fez, nós poderemos fazer. E aí nós pegamos ao pé da letra. Mas eu não faço milagres. Mas qual que é a proposta do mestre? Para cada dia que nós vivermos, nós conseguirmos alcançar algo de melhor para a nossa vida. Se em cada reencarnação nós tivermos dado esse passo, né, e nós já demos, porque nós saímos de uma forma simples, ignorante, viemos caminhando, já estamos de uma forma civilizada, pelo menos através dos conhecimentos. Então hoje a gente tem regras, a gente tem leis, nossa, mas ainda estão sendo descumpridas, mas nós temos essas leis. Nós já sabemos dessas leis, então nós já estamos racionalmente mais evoluídos. Agora nós estamos precisando dar aquele passo emocional, né, para que
agora a gente domine a nossa razão com a nossa emoção, que é o mais difícil. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos caminhando gradativo, né, de seres que ainda somos imperfeitos para seres de luz, como é o nosso mestre. Então, ele é esse modelo porque ele vem nos ensinar que nós podemos gradativamente caminhar e sermos seres perfeitos, né, com as nossas experiências. Então, para a gente nos orientar, o guia é aquele que serve de uma diretriz, né? Nos oferece um caminho, nos dá uma inspiração de algo que pode ser feito, de como pode ser feito. Então, ele é o guia porque ele nos inspira a esses movimentos, comportamentos, pensarmos, né, como ele agiu, como nós poderemos agir. E o modelo é alguém que tem na sua importância ou perfeição um exemplo. Né? Eu sou a filha mais velha. Quem já foi filho mais velho, o tio mais velho, o irmão mais velho, sempre tem aquela fala na família, né? Nossa, você é o exemplo, você tem que servir de exemplo para o mais novo. Então, tem algo, né, de especial que precisa de bom, de preferência, a ser seguido. Porque a gente também tem modelos do negativo, né? Então, são escolhas que são feitas. E no caso, ele também é um exemplo dado por uma pessoa, né, o modelo, que possui uma determinada característica em alto grau. A gente consegue pensar em alguém que amou mais que Jesus? Vocês conseguem imaginar alguém? Só Deus, né? Porque como alguém que a gente já viu, que já passou aqui, não tem. Então, quando Jesus vem e ele traz a proposta, né, de amar ao próximo, de oferecer a outra face e de mostrar que até então, até Jesus, Deus era considerado alguém muito carrasco, muito severo. E Jesus veio mostrar que a proposta de Deus era uma proposta de amor, né? Que ele não veio tomar o lugar do Pai. Ele dizia que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não, ele era o caminho porque ele era esse modelo que nos serviu e nos serve de orientação para as nossas mudanças. Então, quando nós pensamos nessa proposta de amor, né, e nós ainda amamos como criança, nós amamos, mas queremos ganhar algo em troca, né? Nós damos algo bom, mas queremos algo de volta. Quando Jesus vem e faz todo esse trabalho, né, trazendo os seus ensinamentos, o seu evangelho, ele vai mostrar um outro tipo de amor, um amor de doação, que nós já sabemos falar, mas sabemos muito pouco ainda do viver. Então a gente precisa pensar, né, quem somos nós hoje? Todos falam também que essa é a sua melhor reencarnação, né? As pessoas costumam dizer. Mas qual que foi a minha melhor reencarnação? É a que você está vivendo. Porque todas as outras, né, te trouxeram até aqui. Então hoje você é o resultado de todas essas experiências que você viveu. De onde viemos? Quais experiências eu tive até chegar aqui? Para onde iremos, né? Então, na medida que eu trouxe essas experiências, para que mundo, para que estado eu irei? E do que nós somos formados? Energia, pensamentos, sentimentos, e somos consequência das nossas escolhas e ações. Tudo isso nos trouxe até aqui. Então, quando nós pensamos em seguir Jesus como modelo, como nosso guia, nós também precisamos pensar no que nós constituímos hoje, né? Quais são os pensamentos que passam pela nossa cabeça? Como têm sido as nossas ações, os nossos sentimentos para conosco, para com o próximo, para aquelas pessoas que a gente tem relações às vezes mais distante, ou às vezes até de uma hierarquia. Então, quais considerações a gente tem, né, por essas pessoas ou situações que estão no nosso entorno? Quando a gente vê a classificação dos mundos, até para a gente pensar como nós estamos na condição de mundo, né?
Então a gente tem, a gente tem primeiro mundo dos mundos primitivos. Então nós estamos aqui ainda, né, no mundo de provas e expiações. Então muitas pessoas, quando eu tive essa aula, né, no ESD, muita gente falava, nossa, mas como assim? Né? Então já foi a primeira decepção. Porque aqui é um mundo, sim, que ainda domina o mal, destinados a espíritos que necessitam expiar faltas cometidas em encarnações anteriores, ou seja, estão aqui aqueles que precisam reparar danos, situações difíceis que passaram no passado, né? E servem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, aqueles que de alguma forma desrespeitaram a lei natural. Esses espíritos lutam com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, trabalho que simultaneamente se desenvolve, olha só, trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Muita gente tem o pressuposto de que se vem, né, eu ouço muitas vezes assim, mas você não é espírita? Como que você passa por esse sofrimento? Mas você não é católico? Como que você pode sofrer assim? Ué, o sofrimento não é da religião, o sofrimento é do humano, né? Então, quando nós estamos aqui e passamos por alguma situação, independe da religião, da casa onde eu estou frequentando, mas isso depende de que escolhas, quais pensamentos, que atitudes eu tive no passado. E isso é uma consequência. Então, quando a gente pensa em nível, né, de elevação do mundo, nós estamos aqui ainda, no mundo de provas e expiações. Então, a gente ainda assim somos seres, né, com muitas dificuldades no processo reencarnatório. Aqui são os mundos de regeneração ou regeneradores, que já têm uma condição melhor, mundos ditosos, e aqui o mundo celeste e divinos é onde se encontra o Cristo. Né? Então, a gente pegando essa escala, a gente ainda tem bastante chão. Mas se a gente já saiu dos mundos primitivos, significa que já estamos em processo. Aí, se a gente for mais detalhado, nós estamos aqui, olha, em espíritos da terceira ordem, que aí são espíritos que ainda têm propensão ao mal, ideias pouco elevadas, e aqui está um pouco escuro, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Esses são os espíritos de terceira ordem. Então, nós estamos aqui ainda na base dessa pirâmide. Aqui, os de segundo são os predomínios de espíritos sobre a matéria e já têm o desejo de fazer o bem. Né? São aquelas pessoas os espíritos que conseguiram, de alguma forma, dominar os seus pensamentos e sentimentos negativos com relação ao outro, com relação a si mesmo. E os de primeira ordem são aqueles que alcançaram a perfeição, Jesus, espíritos puros. Então, se a gente está aqui, né? E aí eu acho que isso é muito importante colocar, porque isso nos traz ao lugar onde estamos, né? Às vezes a gente ouve assim, não, o meu guia é um ser de pura luz, extremamente elevado, tá quase ali, pé a pé com Jesus. Fala, né? Não é assim, né? Então a gente precisa entender que sim, aquele que nos guia provavelmente tem um conhecimento elevado, maior que o nosso, mas ainda é alguém que está, algum espírito que ainda está num processo de desenvolvimento e de purificação. Então a jornada do espírito, ela é de constante reconstrução e reforma. Nós estamos hoje, quando nós absorvemos uma sementinha, um conhecimento, quando a gente consegue não julgar, quando a gente consegue observar uma família, uma reunião e não apontar o dedo, quando a gente consegue ouvir uma ofensa, pode até se posicionar, mas sem devolver a ofensa, a gente já está dando alguns passos nesta reforma e nessa reconstrução. E tem horas que a gente fala assim, não, agora eu já estou pronto, né?
Eu lembro, eu fiz um curso de filosofia espírita no Rio há um tempo, e a gente tinha lido vários livros, tal, e aquele do Richard, né, Quem Tem Medo de Morrer, e eu ri pra caramba, porque é muito engraçado o livro, muito gostoso. Falei, nossa, hoje se eu morresse, estaria tranquila. E eu fiz uma sopa, alguma coisa à noite que me caiu mal. E eu levantei suando frio, com um embrulho no estômago, um nó na garganta. Eu falei, eu não quero morrer, eu tô muito cedo pra morrer. Então, imediatamente, quando a gente vai entrar na experiência, a gente pensa, oi, não tá na hora. Porque a gente tem medo, né? A verdade é essa. A gente tem conhecimento, nós somos espíritos, mas assim, tá bom, somos espíritas, tem vida pós-morte, mas o que te espera? Você sabe? Alguém sabe aqui? Não, né? Então, o destino de cada um, que está lá referente às nossas escolhas, pensamentos e atitudes, cada um vai ter o seu. Então, a gente sabe, mas não sabe. Então, na hora do vamos ver, a gente fica apreensivo. Não é porque Deus castiga, mas é porque a gente sabe aquilo que a gente fez ou não fez, né? Então, esse processo de reconstrução íntima, né? Tá lá na pergunta 919, tem muito a ver do conheça-te a ti mesmo. Pode ser muito batido, mas isso não é fácil, gente. Quando eu comecei, né, a palestra dizendo, né, que eu estava muito tranquila, achando que eu tinha domesticado a minha onça brava e de repente ela veio, é isso, né? Num determinado momento, você está numa situação, você tem controle, você está tranquila, mas num outro, pode ser que o pensamento vacilou, né? Você ficou desprevenida no orar, no vigiar, no acreditar, né, que existe um amparo espiritual para tudo, e você escorrega, não, quem vai ter o controle da situação sou eu. Aí, né, a onça aparece. Então, a gente tem esses momentos. Por isso, é importante que a gente sempre fique atento, conhecendo a gente, para que na hora que a onça vem, a gente consiga botar ela mais calma antes dela avançar no próximo. E lá, né, na pergunta também 919A, o Santo Agostinho vai colocar, né? Ele nos aconselha, na verdade, que a gente pode, ao final de cada dia, perguntar à consciência. O que será, né, que hoje eu poderia ter feito, ou que me faltou, ou se eu deixei de cumprir algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. E dessa forma, ele fazia essa autoavaliação, né, se aquilo que ele fez, que ele colocou, que ele vivenciou com as pessoas, foi ou não agradável. Essa é uma maneira da gente se questionar. Chega agora, final do ano, né, as pessoas se abrem, muitas confraternizações, muitos encontros familiares, mas às vezes aquilo que está internamente não é aquilo que está sendo exposto, né? Então, se a gente conseguir olhar com carinho, ter um pouco de empatia ou até abrir mão de alguns sentimentos, não, eu sou muito boa, a fulano não pode isso, não pode aquilo comigo. Ué, se você está na mesma família, né, provavelmente alguma coisa ali já tem de longa data, né? Não é agora. Então, provavelmente tem arranjos já que foram vivenciados. Então, provavelmente vocês fazem parte de um grupo que já estão caminhando há algum tempo. Quanto menos, né, digamos, conflito, acirramentos nas relações, mais fácil fica essa convivência. Mas para isso a gente precisa se conhecer, né? Ou conhecer a sua onça brava aí, cada um, né? Que todos nós temos. E qual que é o caminho, então, seguro para esse desenvolvimento? Conhecendo a si mesmo, a gente tem como fazer a reforma íntima, como está lá no Grilhões Partidos, né, do Manuel Miranda. Antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente a uma renovação íntima,
que quer dizer isso? Intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de se conscientize das responsabilidades. Porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, o outro tem que cuidar de mim, o outro tem responsabilidade comigo, o outro tem... E o que eu tenho com o outro? Nada. Eu só recebo, né? Então, hoje a gente está vivendo um mundo de muito ódio, de muitas falações em redes sociais, muitas críticas de graça, né? Por nada as pessoas falam muito, brigam muito, porque as pessoas querem ser atendidas com urgência. Mas se você tem a sua urgência, o outro também tem a urgência dele. Em tempos de WhatsApp, se você manda uma mensagem e a pessoa não responde em 5 minutos, a pessoa está ligando para dizer que você não respondeu a mensagem que ela te mandou há 5 minutos. Né? Então, assim, é um tempo de muita urgência. E nós somos muito adaptáveis. Então, se a gente pede uma busca na internet, imediatamente você tem a resposta. Você quer mandar algo para o Nordeste, você manda de Sedex 10, chega no dia seguinte. Você quer uma mensagem de WhatsApp, falar com a pessoa, imediatamente você consegue falar, se quiser falar por vídeo, você fala no Japão. Mas quando eu quero a amizade de alguém, quando eu quero conquistar alguém, quando eu quero conversar com o meu chefe sobre o meu problema do salário, ou sobre uma situação que está vivendo no trabalho, eu preciso descobrir um jeito, eu preciso cultivar o carinho, a amizade, eu preciso estar próxima, eu preciso ter um vínculo com aquela pessoa. E isso eu não consigo com uma mensagem. Eu não consigo com um dia. Olha, eu vou chegar aqui, nunca vi a Yara, eu vou trazer uns biscoitinhos, eu vou trazer uma flor para a Yara, vou dizer que ela é muito legal, muito gente boa, e que eu vou vir aqui fazer uma palestra que todo mundo vai adorar. Será que ela vai confiar em mim se eu fizer isso, se ela nunca me viu na vida? É óbvio que não. Né? Então, tudo que demanda das relações, a gente leva um tempo para construir. E então, a gente está com muita urgência de ser amado, querido, compreendido, atendido. Né? Então, quando a gente dá um limite, ou a gente diz não, ou a gente fala que bom que você pensa desse jeito, eu vou fazer de outro jeito, parece que você instaura a Terceira Guerra Mundial, porque o outro sempre sabe o que é melhor para você. É isso que a gente está vivendo. Né? E quando a gente tem uma proposta da doutrina que fala, você precisa saber o que é melhor, porque você vai fazer a escolha e é você que vai ter o resultado da sua escolha. Ah, eu cheguei aqui no umbral, tal, porque eu fiz isso e aquilo de errado, mas foram as minhas amigas que me mandaram, foi o meu marido que me mandou. Ué, e você aceitou por quê? Né? Porque não dá pra gente chegar lá e dizer, ó, mas o culpado... Não. Cada um vai fazer a sua escolha dentro dessa reforma íntima. Então, a gente está hoje vivendo essa culpabilização, um querendo culpabilizar o outro e se excluindo disso, né? Da responsabilidade que cada um tem nas suas coisas, né? Então, isso acaba sendo algo muito importante. Porque a gente acaba vivendo, né, nos pensamentos e sentimentos, várias situações que nos levam a quê? A trazer esses sentimentos mais primitivos, mais pesados, né? De uma maneira mais densa. Então, os nossos fluidos, os nossos pensamentos começam a reverberar esse tipo de situação ou sentimento, né? De ódio, raiva, pessimismo. E aí, quando a gente fica nessa vibração negativa, o que acontece? A gente abre todas as portas para os espíritos que estão nesta mesma vibração entrar, né? E aí, às vezes, uma coisa acaba ficando mais complicada e aí a gente... Não, são os obsessores, mas quem abriu a porta foi você mesma. Então, olha a importância do cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente está vivenciando. Por isso que eu corri para estudar rápido, aprender, né?
Então, se a gente pensar essa imagem, né, de um espírito, vamos colocar assim, já que seria um iceberg, fazendo uma analogia a um espírito, então essa partezinha de cima seria aquilo que a gente vivencia hoje na reencarnação, que a gente sabe, que a gente tem acesso consciente, né? Então seria aqui raciocínios, percepções, pensamentos. Isso tudo aqui seria tudo aquilo que a gente já viveu em outras reencarnações. Então, seria memórias, fantasias, lembranças, recalcamentos, pulsões, medos, agressividade, desejos, tudo que a gente já viveu, mas que a gente tem acesso, às vezes, ou nos impulsos, ou quando a gente está reagindo a algo e aquilo vem. E André Luiz vai fazer uma comparação muito importante no livro No Mundo Maior, entre os capítulos 3 ao 5º, sobre essa analogia do nosso cérebro, como que ele funciona, armazenando essas informações de vidas passadas, né? Então ele coloca assim, se fosse o nosso cérebro um castelo, né? Como que estaria disposta a essas informações? Então aqui, né, no mesencéfalo, que seria a parte mais baixa, seria o nosso passado, seria onde nós trazemos os nossos hábitos, os nossos atavismos, aquilo que é mais da ordem do impulso, do mais animalesco, do mais primitivo, daquilo que não tem um raciocínio ou um controle emocional, aquilo que é mais bruto no nosso espírito. Está aqui, né? Alojado de alguma forma na nossa mente, no nosso cérebro. Às vezes as pessoas se confundem. O cérebro é a nossa parte física, né? Toda a nossa estrutura lá, mesencéfalo, todas as estruturas físicas que a gente tem. A nossa mente, se tivesse um ultra mega microscópio e tentasse localizar a nossa mente, não tem um lugar no cérebro, né? Porque a nossa mente, ela é algo subjetivo. Então é como se um médico falasse, então eu vou identificar a alma, onde que está localizada a alma da Malu. Não tem, né? Se fatiasse a Malu inteira, não vai ter alma ali. Por quê? Porque é algo muito mais quintessenciada, é algo muito mais sutil que materialmente a gente não consegue localizar, né? Então, a mente, segundo André Luiz, nesse estudo, ele vai dizer que ela faz parte de toda essa estrutura do cérebro, mas por vibrações, né? Então a gente estaria envolvido nessa vibração e na hipófise, que também contém muito da nossa energia como espírito. Então seria, digamos assim, a energia do espírito estaria distribuída ali. E pensando nessa energia distribuída no cérebro, e se isso fosse um castelo, então esse primeiro andar, né, seria toda essa parte primitiva. Essa parte do meio, né, o segundo andar, que seria referente ao ego, seria aquilo que está ligado ao nosso consciente, aquilo que a gente percebe, a nossa vontade. Eu estar aqui, eu conseguir vir aqui, isso é o meu ego que permite ou que me deu vontade, né, de vir aqui e fazer. Vocês de estarem aqui, foi o ego de vocês que permitiram. Quem falou assim, nossa, tá chovendo muito, não vai dar. Foi uma outra instância, né, o superego que disse, não vai, porque você vai sujar sua roupa, você vai se alagar, então não dá para ir. Então, o ego, ele permite você fazer as coisas. O superego, ele vai mais controlar. E aqui o André Luiz vai dizer, então, que onde está o nosso ego é onde demanda o nosso esforço e a nossa vontade. Aqui, que seria a parte do superego, né, do córtex frontal, onde a gente tem os pensamentos mais nobres, é onde a gente também teria as ideias ou metas, é onde a gente projeta as coisas de uma forma mais idealizada, de uma maneira mais perfeita. Então, onde a gente tem os pensamentos mais sofisticados, digamos assim. Eles podem estar conscientes
ou não. Ele pode estar consciente, mas muitos, às vezes, num ponto, digamos, mais de idealização, né? Que a gente coloca um modelo, um alvo, para a gente conseguir alcançar, e o ego vê o que é possível alcançar. Então, quando a gente fala, nós precisamos seguir os passos de Jesus, esse é um pensamento daqui, né? Qualquer um aqui pode seguir os passos de Jesus, correto? Mas quando a gente fala, olha, você precisa se harmonizar com aquele que você brigou para você ficar em paz. Só isso. É fácil. Aí o ego vai dizer assim, mas eu vou ter que passar aquele carão? Eu vou ter que me esforçar e ir lá? Não vou. Aí, ao invés da gente dar o passo para frente aqui, no esforço e na vontade, a gente vem para cá. Ah, não vou não. Vou ficar bem tranquilinha aqui. Não vou sair do meu lugar. A gente não fez aquilo que era o ideal. A gente não trabalhou o esforço e a vontade. E a gente ficou naquele assim, quanto menor esforço e trabalho, melhor. Aqui estou eu. Uma pessoa assim consegue se desenvolver? Nem no trabalho, nem no estudo, nem nas relações e tampouco espiritualmente. Então, a gente já vê que o negócio dá trabalho, né? Então, pensando ainda, né, nessa casa mental, como o André Luiz coloca. Então, aqui o porão, o pavimento principal e o telhado. Então, lá no porão, onde tem as minhas energias mais densas, mais animalescas, é a residência dos impulsos automáticos. É aquela pessoa que pensou, falou, não tem filtro, né? Tudo é do meu jeito, se não é do meu jeito, não resolve. E residência de hábitos e automatismos pode ser também inconsciente. No geral é inconsciente, mas quando a gente vai conhecendo a fera que tem, lembra do conhece-te a ti mesmo, reforma íntima, a gente para olhar. Nossa, é mesmo, naquele dia eu fui grosseira. Nossa, naquele outro dia eu fui impaciente. Nossa, naquele outro dia meu pavio estourou antes de eu pensar. Quando eu reconheço isso, eu consigo tentar consertar e reparar isso, né? Então eu consigo, digamos assim, subir de pavimento. No segundo, que é o pavimento principal, então seria o domínio das conquistas atuais, residência do esforço e da vontade. Então, André Luiz vai colocar que tudo que nós fazemos, fruto da nossa escolha, precisa de um esforço para que possamos evoluir. Se eu não faço esse esforço e eu escolho ficar parada, que é uma possibilidade, eu tenho livre-arbítrio para isso, porém, o meu tempo de aprendizado vai ser muito mais longo, né? Porque a gente sabe que aqueles que não derem conta na transição de fazerem as mudanças vão para mundos primitivos em que vai ser necessário esse esforço, né? Aqui a gente tem uma opção, mas o progresso ele é linear e constante. Eu posso estacionar um momento, mas logo numa próxima reencarnação, né, a espiritualidade arranja um jeitinho da gente dar os passos que precisa. E lá, né, no neocórtex, aí a gente tem aí onde teria as nossas idealizações, os pensamentos mais idealizados, a indicação de conquistas a atingir. É aquilo que eu almejo. E residência do ideal e das metas superiores. É o superconsciente. É onde eu vou me direcionar para colocar como um alvo, um objetivo a ser alcançado. Então, eu quero ser uma pessoa melhor. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Então, tudo isso a gente vai pensando e aí é o tempo todo, né? A gente sobe e desce. Então, o que eu preciso ser para uma pessoa melhor? Volta aqui para ter o esforço e a vontade, domino aquela preguiça que às vezes dá, para que quando a gente dá esse passo adiante, a gente vai ficando mais fortalecido. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa bem en passant, né, bem resumido, mas se vocês lerem do capítulo 3 ao 5 do Mundo Maior, vocês vão conseguir entender também mais detalhadamente.
Então, cada indivíduo nada mais é do que a colheita daquilo que foi semeado anteriormente. Semeando bem, temos vórtices energéticos saudáveis. E se semeamos discórdia, egoísmo e violência, teremos fulcros de energias desequilibradoras. Tanto a energia positiva ou negativa, né, os pensamentos, os sentimentos, elas passam a definir energeticamente como nós somos ou estamos. Uma pessoa presa muito tempo em pensamentos negativos, densos, isso pode pesar a tal ponto de que essa energia ela pode se transformar em alguma doença, em algum órgão, quando sobrecarrega, né? Então, até essa situação, ela pode, sim, trazer um malefício físico. Porque tem gente que pensa, não, mas isso não interfere em ninguém. E sim, né? E aí, nós temos um convite especial. Então, esse mensageiro iluminado, né? Então, vem convidar neste momento, próximo ao Natal, abre seu coração para receber um amor sublime que você nunca conheceu. Vamos ver quem que é este amigo, né? Então, quando a gente pensa em Jesus, qual que é o significado hoje de Jesus para a nossa vida? Como será que eu vivo a experiência, o conhecimento de Jesus na minha vida? No meu trabalho, comigo, com os meus familiares, com quem está próximo, onde eu trabalho. Será que eu levo os ensinamentos do Evangelho para a minha vida pessoal, familiar? Será que eu só falo lá no centro? Que aqui falar é fácil, né? Mas quando a gente sai daqui e vai para fora, é bem mais difícil. Eu sinto e experiencio, que é o mais importante, com o coração, a ponto de aceitar e mudar a minha conduta, meus pensamentos e sentimentos. Isso é andar com Jesus. Será que eu estou aberta a essa mudança? Eu busco esforços de autotransformação, inspirados na sua conduta e no seu amor vivido? Será que eu faço isso? Porque esse não é um exercício para dezembro ou para as festas natalinas, né? Esse é um exercício diário. Diário. Como é esse Jesus na minha vida? E aí a gente pode pensar que na correria a gente fica, voltando lá ao André Luiz, né? Na questão do ego, do consciente. Eu quero ser o melhor no meu trabalho, eu quero, sei lá, ter o carro melhor do que o vizinho, eu quero ter uma família mais bonita que a do meu vizinho, que a da minha amiga. Tudo isso é o quê? Uma ostentação, um orgulho. Quando a gente pensa que o nosso governador espiritual, ele chegou de uma forma simples, no meio das vaquinhas, né? Lá numa manjedoura, num estábulo, viveu de forma simples. Então, o que isso quer dizer? Ele veio mostrar que é possível viver na simplicidade de quem você é. Porque o fato de Jesus nascer numa manjedoura, viver de uma forma simples, trabalhar lá na marcenaria com José, ele não se desqualificou ou ele não perdeu o valor de quem ele era. E muitas vezes nós nos julgamos, se eu não tiver aquilo tal de valor, ou se eu não tiver o status X, vão me achar, ou eu me acho uma pessoa menor. Então a gente já tem que começar a pensar que valores são esses? São os valores que enchem os olhos do meu vizinho? Ou são valores espirituais que eu estou buscando para mim? Eu estou vivendo para o mundo ou eu estou no mundo vivendo a espiritualidade? Que são coisas diferentes. Né? Jesus supera preconceitos e trata a mulher com igualdade. Num momento, né, aqui na Samaritana, quando ele vai pegar água no poço, primeiro que as samaritanas eram
pessoas, né? Os samaritanos eram pessoas que tinham uma certa rixa, enfim, eles tinham uma rivalidade com os judeus, né? Então ela fica admirada de Jesus, judeu, se aproximar dela. Outra coisa, que uma mulher não saía desacompanhada. Então, uma mulher desacompanhada provavelmente era uma mulher da vida. Então, como que um homem judeu chegaria e falaria, pediria água, né, a uma mulher, né, que estivesse sozinha? Então, Jesus faz isso. Em outros momentos, Jesus tem todo o respeito com as mulheres. Hoje a gente vive uma série de situações diferentes, mas vira e mexe, eu estava numa reunião com algumas mulheres na semana passada, e uma comentou, né, que, enfim, uma pessoa, uma conhecida, tinha se separado do marido e tal, e ela fez uma cirurgia e repôs 21 dentes que o marido tinha quebrado de uma única vez. E aí, 2 mulheres fizeram, mas o que ela fez para merecer isso? E aí a gente pergunta, alguém merece passar por isso? Algo justifica uma brutalidade dessas? Mas quando a gente se refere às mulheres, geralmente o primeiro pensamento é: alguma coisa aprontou. Sabe aquela piadinha sem graça? O marido bate, mas sabe por que está batendo. Mas não sabe por que está batendo. Mas ela sabe por que está apanhando. Então, assim, parece que a mulher só apronta. E quando Jesus tem esse olhar amoroso e cuidadoso, ele jamais fez esse julgamento que nós hoje, né, 2000 anos depois, ainda estamos fazendo. Então a gente precisa ter muita atenção a toda essa cultura que a gente veio recebendo, mas que a gente precisa questionar, né? Alguma coisa aconteceu. Então o culpado é esse. Então o que aconteceu? Né? Primeiro eu preciso saber e não julgar. Como aconteceu lá, né, com a mulher adúltera, que estavam todos ávidos para jogar a primeira pedra, e Jesus calmamente, né, foi tentando ali entender o que estava acontecendo. Todo mundo queria armar uma cilada, né, porque se Jesus dissesse para não apedrejar, ele estaria quebrando a lei, né, que mandava o apedrejamento. E se ele dissesse, né, que poderia, quem era ele que estava falando do amor e do cuidado? Então, se ele falasse qualquer uma das duas coisas, ele estaria numa situação delicada. Então ele pergunta, ela errou? Quem de vocês aqui não errou? Né? Então, quando hoje nós apontamos o dedo para alguém, será que a gente está tão limpinho assim, né? Toda reencarnação. Lembrando que a gente está lá no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos. Então, quem está aqui, ninguém é bonzinho, né? Todos nós estamos na mesma canoa. Então, será que a gente pode apontar com tanta força assim o dedo para alguém? Jesus não apontou. Então, se a gente quer seguir a Jesus, a gente precisa trabalhar internamente esse julgamento. Às vezes a gente pensa, mas se a gente puder, né, às vezes o silêncio vale ouro. Porque aí a gente consegue trabalhar mentalmente aquilo que a gente está observando. Ele ensina, então, a compaixão, né? Às vezes a gente só ajuda aqueles que são os mais chegados, os mais próximos. Aquele que é do outro time eu não quero saber, aquele que é do outro partido contrário ao meu também não quero saber, aquele que é da outra religião, mas nós não somos uma única família universal? Então, olha quantos conceitos a gente ainda traz de uma forma errônea. Governador espiritual do planeta lavando os pés dos seus discípulos, dos seus ajudantes. Né? Às vezes a gente chega em algum lugar, sei lá, tem alguém, algum funcionário que está numa condição, não pode ficar junto ou não pode estar no mesmo ambiente. Como não? O direito que você tem de ser especial, o outro também tem. E a gente muitas vezes quer
se assegurar em algum poder que a gente não vai levar, né? Que é um poder ilusório, passageiro, mas que a gente acha que aos olhos dos outros isso enche. Pode até ser. Mas para a espiritualidade ou para quem se propõe a seguir Jesus, não. Então, quem eram os amigos de Jesus? Eram os ricos, os influentes? Não, né? Ele andava com pobres, descalços, pescadores, gente simples, mulheres. Então, eram essas pessoas que muitas vezes, quando chega alguém simples, né, a nos aproximar, pedir alguma coisa, pedir alguma informação, a gente tem imediatamente um sentimento de afastamento, né? Então, a gente precisa também ver. Então, os ensinamentos revolucionários, algumas ideias, né, alguns resumos. Deus único é o Pai de todos, então todos somos iguais perante a Deus. Não somos iguais perante aos homens e usamos dessa diferença para a gente crescer e diminuir o outro. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela de muitos. Aquele dentre vocês que tiverem errado, que atire a primeira pedra, então a questão do julgamento. A questão do perdão, né? Não digo que deva perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem consegue? Né? 7 vezes. Uma vez é difícil. 7 vezes, bastante. 70 vezes. Então a gente ainda tem um caminho longo, né? Então, depois dessa palestra, quem achou que era um espírito de luz aqui já saiu com a luz murchinha, né? O bom é que a gente pode fazer essa força, né, vibrar muito com as mudanças e propostas. E não julgue a fim de que não seja julgado. É da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, né? Uma compilação de um livreto. E aqui do Chico Xavier, eu trouxe para a gente encerrar uma prece, uma oração de Jesus no lar, que é o próprio Jesus, né? E eu achei é um pedido, né, muito comovente que ele nos faz, e eu achei muito bonito, resolvi trazer. Peço licença para ler, porque ele é um pouquinho mais denso. Jesus e os discípulos se reúnem na casa de Pedro para o culto do Evangelho. No dia seguinte, Jesus seguiria para Sidom. Todos estão melancólicos, o estudo edificante prosseguiriam com emotividade. Entretanto, nesta noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário e, ao término da reunião, levantou os olhos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua luz divina, a tua divina luz, em torno de todos aqueles que te esquecem na bênção, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidam a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te
o juízo, condenando-os os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com autoagressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que te perderam nas trevas, os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados na tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto a lua radiosa em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Eu achei muito lindo e digamos assim, um grande conselho, né? Um grande pedido para todos nós. E Jesus, ele está esperando pelo nosso testemunho a cada dia. Que possamos nos fortalecer, né, com essas sementinhas e florescer aí para que a gente tenha um final de ano maravilhoso, né, um encontro conosco mesmo maravilhoso. Obrigada.